Vamos orar então, só para ficar registrado, eu vou fazer uma oração Ah, não, a aqui. gente orou, desculpa, perdão. Nossa, minha Não, a cabeça. gente orou, só não ficou gravado. Então, vou continuar a leitura então. Tá. Vamos lá. Romanos 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgais ao outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que não fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Nossa, olha só, gente, que responsabilidade que a gente tem, né? É. Não julgar, né? Que o Senhor traga esse temor, essa unção sobre a nossa vida, esse cuidado, né? Da gente não comentar, né? Nem às vezes as pessoas têm mania, né? De falar, eu vou comentar contigo para orar. Ah, minha irmã, a gente tem que parar com esse ciclo, né? De falar, de apontar, e o Senhor precisa levantar, né, pessoas para quebrar isso, porque é uma coisa que o diabo usa muito dentro da igreja, né? Fofoquinha, panelinha, e a gente que tem um nível mais profundo com o Senhor, é quando alguém falar, não, minha irmã, vamos parar com isso, vamos olhar para o Senhor, que Deus não está nisso não, a gente vai perder a nossa bênção, vamos guardar o nosso coração, né? Amém. Quem quiser dar continuidade, pode dar. No 7. A vida é eterna aos que preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação dos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz de todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei sem lei também perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque aos simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente causando ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, a conformidade com o meu evangelho.
Amém. Quer começar a ler, Carol? Uhum. Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinais a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtas. Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém. Continuar? Posso. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu o que exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não a letra, cujo louvor não porém nos homens, mas de Deus. Não provém, desculpa, não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos comentar aqui, né? A Bíblia, eu tô com a pentecostal, ela fala do 2:1, né? Tu fazes o mesmo. Paulo mostrou que os gentios entregaram-se à prática do pecado. E ele demonstra que os judeus praticavam as mesmas coisas, igualmente precisava da salvação de Cristo, né? 2:3, faze-as tu. Uma pessoa, antes de procurar melhorar os outros, deve melhorar a si mesma, o que a gente estava falando ontem, né? Abandonando os teus próprios pecados. Igrejas há que se esforçam para levar a sociedade ímpia a observar os padrões bíblicos, enquanto elas, por sua cegueira espiritual, não veem o mundanismo e a imoralidade entre seus próprios membros. Antes de uma igreja requerer levar um mundo viver realmente, ela deve submeter-se à sondagem divina e mudar o que for preciso segundo a vontade de Deus. Isso serve para gente, né? Ó, e 2:7 fala glória e honra e incorrupção, onde ele diz ali, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram glória, honra e incorrupção. Né? Quer dizer, queria fazer o bem, mas para eles, glória, honra para eles e incorrupção. Ó, próprio início do seu tratado sobre a salvação. Paulo esclarece uma verdade fundamental no tocante ao modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Deus castiga os malfeitores e recompensa o justo. Os justos são os que foram justificados pela fé em Cristo, o que perseveraram em fazer aquilo que é certo, segundo o padrão divino.
dão muito valor à glória que vem de Deus e buscam a vida eterna. Aqueles que buscam a imoralidade fazem-no pela graça, mediante a fé. Os fiéis terão honra e incorrupção na vida futura, mediante a perseverança em fazer o bem, pela graça edificante que Cristo aqui lhe concedeu. Aqueles que praticam mal são egoístas, desobedientes à verdade, têm prazer na iniquidade, conhecerão a ira e a tribulação. Aí agora já está dizendo lá do futuro, né, de Apocalipse, né? Também perecerão. Aí não, aí agora já é o 2:12, já falando dos dois, não, é 2:12 mesmo. Também perecerão. Peraí. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, né? Aí fala sobre a justiça de Deus, porque Deus vai julgar aqueles com lei, que quem conheceu a lei vai ser julgado debaixo da lei. Olha a justiça do Senhor, né? E aquele que não conhecia, Deus vai julgar sem o conhecimento da lei, né? Onde Deus fala que ele não faz acepção de pessoas, né? Que ele é o justo juiz. A balança do Senhor é muito poderosa, né? Você vê que quando ele morre, tá me vendo até esse versículo da justiça de Deus, a Bíblia diz que ele vai ao inferno pregar os cativos. Isso mostra o quê? Um Deus bom, um Deus justo, que mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir, o Senhor vai até eles, né, para trazer a salvação. Quer comentar alguma coisa? Vocês podem falar. Pode falar. É curioso essa parte aqui, que ele fala, eu acredito que ele esteja falando principalmente para os fariseus, né? É a questão da hipocrisia, porque ele fala que ensina as pessoas que não devem furtar, mas furta, ensina as pessoas a não transgredir a lei, mas transgride, ensina as pessoas a não adulterar, mas adultera, que eles, assim, se escondiam atrás do alto cargo, né, e tudo mais. E a religiosidade, né? Religiosidade, a gente deve ter um temor quanto a isso, porque não é o título que nos capacita, a gente pode ser um pastor, um bispo, mas a gente tem que estar debaixo da palavra, não adianta cumprir os mandamentos da lei sendo justo. Amém. Amém. Oi, Emily, bom dia, querida. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Bem. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia. Nós já lemos, mas está gravadinho. Depois a Pri vai colocar e você pode assistir desde o início, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Pode seguir, Carol. É isso que eu queria finalizar, né? Que a gente, que na época eu acredito que eles se achavam inalcançáveis, né? Por terem títulos e tudo mais. E Deus abomina isso, né? Isso me faz até lembrar uma vez, gente, eu estava numa vigília em Xerém. Eu não sei se a Fabrícia estava com a gente nessa vigília. Tinha um pastor muito famoso, sabe? Lá nessa vigília a gente via Cassiane, sabe? Muitos cantores, né? J Neto, era onde tinha, não sei se vocês já ouviram falar, o Jorginho de Xerém, né? Na época era muito usado pelo Senhor, há muitos anos atrás, isso deve ter uns 25 anos. E eu lembro que essa vigília foi assim, num decorrer, o Senhor levantou um profeta no meio da igreja e falou assim: eis que eu te dei várias chances para você se consertar e você não se consertou. Eu falo contigo agora e se você não sair do meu altar, eu, o Senhor, vou te ferir. Meu Deus. Para te mostrar que eu sou Deus. Aí na mesma hora, ele acabou de falar, né? Falou mais coisas. E aí o pastor interrompeu a vigília,
Ele falou: "Olha, o que foi falado aqui, pastor presidente", ele falou: "Foi muito sério. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, fechar os olhos e nós vamos orar para que essa pessoa que esteja no altar, ela se retire para o Senhor não ferir ela. E nós vamos repetir, nós vamos voltar, porque a vigília estava sendo gravada, nós vamos voltar a gravação e nesse meio tempo a gente ora. Aí nós oramos. Aí do nada, né, eu acho que foi o Espírito de Deus que fez isso comigo. Eu abri o olho. Nisso que eu abri o olho e fechei, eu vi um homem saindo. Nisso que eu vi aquele homem saindo, a imagem dele ficou na minha mente. Aí passou uns 9 meses, apareceu um pastor na televisão que foi assassinado porque andava com meninos, né? Nossa, E eu olhei, eu falei, gente, é o homem que estava na vigília, é o pastor. Deus. Quer dizer, o Senhor pedia conserto para ele e ele brincava. Ele não levou a sério e o Senhor ceifou, né? Permitiu que a vida dele fosse ceifada. E eu nunca tinha vivido isso, né? Porque a gente vê um Deus hoje, né, no Novo Testamento, né? Um Deus de misericórdia, de graça, mas quando o Senhor ele age com justiça também, É, porque a amiga. palavra de Deus diz que o Senhor ele não se deixa escarnecer, É, né? Aqui diz, olha, no 10, glória, porém, e honra e paz qualquer que faz o bem. Ou seja, quem faz o mal vai ser o contrário, uhum, né? A gente só tem como viver as coisas do Senhor quando a gente semeia, né? A gente semeia do reino, a gente tem o Espírito de Deus e o Senhor traz. E uma coisa boa é que o Senhor ainda falou com ele, por várias vezes eu te pedi conserto. Quer dizer, ele estava tentando o Senhor, brincando com Deus, e o Senhor naquela noite quis trazer temor para a igreja, né? Graças a Deus, o pastor pediu, levantou e pediu para que ele se retirasse, e ele teve um pouco de senso e se retirou, mas não se arrependeu do pecado, porque eu acredito que quando a gente se arrepende do pecado, a palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento. Quer dizer, se ele tivesse pecando e tivesse se arrependendo, o Senhor não se lembraria mais do pecado dele, uhum, né? Só que ele não se arrependia, no coração dele não tinha arrependimento. Porque isso também me faz lembrar um dia a Paulina, né, Fabrícia? Ela falou que ela estava pecando em determinada situação e vivia pecando. E um dia ela foi ajoelhar e falar: Senhor, eu já estou com vergonha de te pedir perdão por essa situação. Todas as vezes eu chego perto do Senhor falando isso. O Senhor falou com ela: Eu não me lembro. nossa, que bonito. Eu não me lembro, né? E isso é muito poderoso, porque o Senhor, ele é fiel à palavra dele, ele é fiel, né? Ele é o justo juiz, ele é o amado da nossa alma. Por isso que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, né? O Senhor é a nossa alegria, ele é a nossa força, ele é a nossa rocha, ele é aquele que tem poder de mudar a nossa história. E cada dia o Senhor tem nos mudado. Isso é motivo da gente se alegrar, né? A gente está aqui, igual ontem a gente estava conversando, a Pri falou, eu mudei, eu era, né, Pri? Eu era explosiva, hoje eu procuro ouvir mais. Eu também já fui tanto, gente, já fui tanto. E ontem, eu conversando assim com uma menina, a Jéssica, né, que trabalha comigo, e eu falei uma palavra e o Senhor falou assim comigo para eu falar com ela que o Senhor ele quer restaurar a vida dela, a família dela, só que o Senhor quer o mesmo espírito dela na igreja dentro de casa. Olha que coisa linda. Eu falei, o Senhor quer essa chave, esse presente. O Senhor quer essa adoradora dentro de casa. Essa que está dentro da igreja, glorificando ao Senhor, rendendo o Senhor dentro de casa. Eu falei, é possível a gente trazer a igreja para dentro da nossa casa. Isso é transformador, né? Igual a Priscila falou, a gente se calar, né? Quantas vezes eu me calei, né? Eu nunca imaginei, eu já contei aqui para vocês do meu marido bebê, eu pegar ele, dar banho nele, cuidar dele, botar ele para deitar.
Foi naquele dia, lembra, Carol, que eu recebi aquela ligação que a minha cunhada falou que o meu marido estava totalmente constrangido e ele me prometeu que nunca mais ia beber. A gente vence o mal com o bem. Não é atacando. Atacando, a gente vai estar fazendo a vontade do inimigo e a gente vai se perder. A gente vai ficar embaraçado em meio às nossas lutas. Mas quando a gente age no amor do Senhor, o amor, por isso que a Bíblia diz que o amor do Senhor ele nos constrange. E o amor do Senhor constrangiu, deixou o Beto constrangido ao ponto dele chorar. Eu estava na Carol fazendo cílio, a minha cunhada falou que ele chorou muito com o Bruno pedindo perdão, falando: "Tu nunca mais vai me ver bêbado, eu te prometo". Ele ainda não tinha largado a cerveja ainda, não tinha entregado, mas ele falou que a bebida quente ele nunca mais iria beber, né, e para honra e glória do Senhor, depois ele entregou a cerveja. Foi necessário ser levado lá para a baleia do peixe, para a barriga da baleia, né, lá no hospital, que aquilo para ele significava, né, a barriga da baleia, porque era um lugar terrível que ele não queria voltar de jeito nenhum, mas o Senhor o fez voltar. Eu lembro que quando eu fui abraçar ele, eu parei de falar com ele de conversão, de chamar até para a igreja. Um dia o meu pastor falou assim: Fabiana, cadê o meu amigo? Que o pastor chama ele de amigo, para a glória do Senhor. E o pastor pegou um amor pelo Beto e o Beto pelo pastor, que é algo assim incrível da parte de Deus. Foi um presente para mim. O pastor gostar do Beto e o Beto gostar do pastor dessa maneira. E o pastor falou: cadê meu amigo? Eu falei: pastor, eu não chamo mais, porque eu entendi da parte do Senhor que não era para eu chamar, porque quando eu chamava ele, ele brigava. Ele começou a me atacar quando eu chamava ele. Eu falei: Senhor, eu não vou chamar mais. Mas, e estava no ápice da minha bênção chegar, viu, Priscila? Eu estava sendo totalmente atacada. O inimigo, ele não estava brincando comigo. E até que chegou um dia, até a Carol falou isso para mim: Fabiana, deve estar muito perto da tua bênção, está sendo muito atacada. Lembra, Carol? Uhum, e Eu estava tava. sendo atacada muita coisa para eu perder o foco. E ali eu ficava calada, até que um dia ele começou a falar assim, um domingo, eu estava me arrumando, eu vi ele trocando de roupa. Aí eu peguei e falei, né, que se ele eu falei: "Ah, você vai na igreja?" Aí ele falou: "Vou". Mas aí ele já tinha passado pelo hospital, voltado para Jesus, se reconciliado com a igreja dentro do hospital, e ali o Senhor resgatou ele. E foram, Emily, 23 anos de oração pela vida do meu marido para ele ser salvo. A Fabrícia sabe Amém. disso. A Fabrícia conheceu a gente namorando. Nós Eu, casamos eu no levei, Senhor. eu também tô voltando agora. Eu levei 10 anos e tô voltando agora. Aleluia. Voltando, né? Ah, que benção. Você está em qual igreja, Eu Emily? sou adventista do sétimo dia. Sim, você tem caminhado na igreja? Sim, tô indo, tô firme e forte, fazendo estudo bíblico, tô fazendo tudo. Amém, amém. Isso aí. A adventista, ela é forte na questão do estudo, né? Isso, muito. Aham. É que Ah, eu fui consagrada, né, desde que nasci na adventista, né. É igual eu conversei com a Fabrícia, eu já fui em outras e tudo, mas não me adaptei não. não. Ah, sim. Não. Você mora onde? Sai daqui de Pedro do Rio. Ah, Pedro do Rio. É, mas não estou falando para você trocar de igreja, não. Se um dia você pudesse dar um presente também para gente de conhecer a nossa igreja, a gente podia marcar um dia todo mundo lá, Vamos né? Para a sim, gente com estar falando, pastor, certeza. é esse grupinho aqui que tá de manhã na oração. Com certeza. Ah, vai ser uma bênção. O que seria interessante seria um café da manhã, né, Pri? Aham. A gente fazer uma mesa nossa lá, porque todo domingo, primeiro domingo do mês, a gente tem o café. Aí começa o culto 9 da manhã e termina o café 10h30, onde começa o culto. Aí o culto termina 12h30. Mas se vocês puderem ficar somente no café, que eu não sei do compromisso de vocês, já seria maravilhoso. É que no primeiro domingo do mês, a Santa Ceia da minha igreja é de manhã também. É, Só lá de na manhã? Adventista é só de manhã. Não, não sou adventista Não, não. ela é Ah, assembleia. tá, ela é assembleia, né. Aham. Mas a gente pode marcar à noite, então, no culto à noite?
Pode ser. Pode ser. Aí eu já vou ter ido de manhã. Para você daria, Emily? Tem que ver o domingo, que eu tenho feito muito Plantão, né? plantão. Mas aí a gente combina. Bota a É, eu data vejo, que daria para você à noite, eu aí vejo. a gente combina para ir um dia à noite todo mundo. Aham, Vamos fazer isso, vamos Fabrício? sim. Combinar o plantão de vocês, né? Uhum. Da Pri também, que a Pri também trabalha. A gente combina. E o seu daria, Carol? Dá sim. Então, para a gente estar juntas e a gente orar, né? Pedir a Cissa para estar orando pela gente, Bem. apresentar vocês para o pastor, porque eu sei que isso não veio da gente, né? Pri, Não. começou com a Pri, a Bia hoje também está com a gente. A Bia vai ser apresentada Amém. domingo de manhã, tá? Vai ser lindo. Amém. Irmãos, eu tenho que terminar, que hoje eu tenho que levar o meu filho para a Tá bom. escola. Foi muito bom, né? A gente aprendeu um pouquinho do Senhor. Pena que o nosso tempo é curto, mas é bom a gente conversar do que o Senhor já fez, né? Carol, amanhã se prepara para falar um pouquinho do que Jesus já fez na tua vida. Uhum. Traz para gente essa palavra e a gente lê a palavra e fala um pouquinho de testemunho, que eu acho que isso é muito edificante para gente, né? Depois a Fabrícia tem muito também para contar, né? Vamos fazer assim, cada hora conta um pouquinho o que o Senhor já fez, isso é edificante para a nossa fé e para a glória do Senhor. Amém? Tá, Emily? Tá Uma bom. honra ter você com a gente. Amanhã, se vocês quiserem, pode ser esse horário. Tá ótimo. Para mim tá ótimo, porque o que acontece amanhã, essa semana os meus dias têm sido um pouquinho corrido. Se for dentro desse horário, seria ótimo, Tá bom. tá? Fernanda tá ouvindo a gente? Será que ela saiu? Acho Eu que acho sim. Né, que ela não tá na tela. Não, acho que ela saiu, ela não conseguiu ficar. Ah, que pena. Mas grava, depois bota lá, Tá. tá? Eu vou orar, amém? Amém. Pai, nós, Senhor, queremos te agradecer por esse momento, te agradecer, Senhor, que aprendemos de ti um pouquinho, Deus, da tua palavra, onde diz ali que as pessoas vivem, às vezes, de aparência, de julgamento. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Não permita, Senhor, a gente fazer alguma coisa para apresentar para alguém, para mostrar para alguém, ou até mesmo para querer honra e glória. Senhor, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a guardar, Deus, nos ajuda a guardar o nosso coração, para que esse pecado não venha sobre as nossas vidas. Ontem mesmo o pastor Hélio estava falando sobre a queda do ser humano, ele cai por causa da soberba. Ó Deus, que podemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. sim. Em todos os nossos caminhos, Senhor, porque isso é motivo, Deus, de humildade, porque não é humildade do mundo, não, mas é a humildade do Senhor que nós queremos. Queremos um coração humilde, um coração, Senhor, rendido ao Senhor. Queremos, Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Queremos viver a plenitude do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que só conseguiremos no Senhor. Que, como diz, Senhor, a tua palavra, o Senhor faz tanto querer como efetuar. E nós esperamos no Senhor, porque nós cremos que o Senhor que faz a obra na nossa vida, o Senhor que tem poder de transformar o nosso caráter. E, ó Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, age em nós durante esse dia. Traz para a nossa vida um confronto, Senhor. Se a gente está agindo, entristecendo o Senhor em alguma área que às vezes a gente não consegue nem perceber, que o teu Espírito venha no nosso espírito, nos sinalizando, nos transformando. Traz na nossa mente, Senhor, aquilo que te entristece. Se em algum momento, Senhor, a gente tenta se achar ou fazer alguma coisa que não é do teu agrado, que o Senhor tenha liberdade de trazer arrependimento para a gente, para que não venhamos a se perder. Como o fariseu, a tua palavra disse ali, Senhor, que eles faziam
como religiosos. Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos fazer para o Senhor. Nós queremos ganhar vida para o Senhor. Nós queremos adorar o Deus da nossa salvação. Nós queremos render graças ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. E, Senhor, queremos viver milagres do Senhor. Nós sabemos que se estivermos debaixo, Deus, da tua vontade, nós veremos a glória do Senhor. E nós queremos ver mais, nós queremos mais do Senhor. Senhor, nós queremos viver o avivamento que está prometido para o nosso Brasil. Senhor, ontem eu ouvi uma profetisa maior do mundo falando que o avivamento vai alcançar a nossa nação. E, Senhor, eu sei que o avivamento vai começar em pequenas reuniões. Senhor, como eu vi aquela criança sendo curada aqui na célula, eu vi a outra sendo curada na salinha. Senhor, acende a chama do nosso coração de fé. Oh Deus, que possamos incendiar aí fora. Senhor, nós queremos ser como farol. Senhor, nós queremos brilhar, nós queremos resplandecer a tua glória. Ah, Espírito Santo, nos chama a atenção aonde o Senhor quer nos levar hoje. Senhor, se o Senhor quiser nos usar para falar com alguém, Senhor, nos desperta, não nos deixa apáticos, não nos deixa, Senhor, insensível à tua voz. Fala conosco. A tua palavra diz que o Espírito fala à igreja. Nós somos igreja e nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós consagramos esse dia ao Senhor e te pedimos que o Senhor venha reinar em todas as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós se levantamos contra toda a força do inferno sobre nossas vidas. Nós repreendemos e nós anulamos. Se tem algum intuito de Satanás, de algum demônio se levantando, querendo trazer tristeza, querendo trazer coisas que não são do Senhor, nós te repreendemos. Nós te damos uma ordem, você sai, você não tem poder. Todo o poder foi dado ao nosso Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos blindar, blinda a nossa mente, coloca a nossa mente cativa ao Senhor. Oh Deus, blinda o nosso coração. Senhor, nos capacita, nos dá o escudo da fé. Senhor, afia a nossa espada. Oh Deus, para que possamos avançar no Senhor. Queremos mais do Senhor e nós sabemos que isso é dom de Deus e nós esperamos no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos forja no Senhor. No nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor é o nosso Deus e o nosso ajudador. Deus, já nós repreendemos toda investida de enfermidade. Nós repreendemos e nós não aceitamos e nós te pedimos, Senhor, nos guarda. A tua palavra diz que o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. E nós esperamos no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, voarão. E essa é a promessa e é a nossa fé no Senhor. Muito obrigada, porque temos um Deus no qual podemos confiar. Muito obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça. Te entregamos tudo no nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Boa. Então, gente, beijo. Beijo, Beijo, até beijo. amanhã, A tá? paz do Senhor. A paz do Senhor. Um Amém. dia abençoado, blindado e guardado pelo nosso Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Tchau. Amanhã, 6 horas, a gente se vê. Tá Tá bom. bom? Um beijo, gente. Fica com Beijo, Jesus. tchau. Tá? Tá. Tchau.